Abramos nossas Bíblias no Salmo de número 128. Louvado seja o Senhor, porque seus salmos são cantados nesta igreja com tanta fidelidade. E agora temos a oportunidade de ouvir o Senhor falando conosco, por meio de um salmo também. Salmo 128, cântico de subida, ou dos degraus. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo, 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 Senhor Deus dos exércitos, nós te louvamos por essa oportunidade maravilhosa que já tivemos hoje de manhã, de estarmos na tua presença e agora, mais uma vez, entrar nessa presença maravilhosa, santíssima, em culto solene. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor já falou conosco hoje por meio do teu Filho e do ofício profético de Jesus Cristo, e agora eu te peço, ó Deus, que o Senhor realmente fale conosco, que a voz de Jesus Cristo seja aqui ouvida, por meio do poder do teu Santo Espírito, que não apenas traduz para nós essa palavra que ele mesmo inspirou ao salmista, e que nos ajuda agora, por sua iluminação, a entender e principalmente aplicá-la em nossas vidas. Nos ajuda, ó Deus, a não apenas cantarmos os salmos, mas principalmente experimentá-los em nossas vidas. É em nome de Jesus, aquele que cantou e experimentou os salmos perfeitamente em nosso lugar, é que nós oramos. Amém. Amém. Você se lembra o que é comemorado no dia 8 de março? Uma data internacional, o Dia Internacional da Mulher. É interessante como, até mesmo em nossas igrejas, nós vemos às vezes algumas SAFs se mobilizando para, não apenas no dia, mas durante aquela semana ou naquela ocasião, fazerem alguma coisa que homenageia mulheres. Nós não temos dúvidas, não precisaríamos e nem deveríamos ter dúvidas de que mulheres precisam ser homenageadas. Mas será que as mulheres realmente precisam de um Dia Internacional da Mulher? Será que essa data, 8 de março, realmente precisa ficar marcada e inclusive comemorada por nós como esse dia especial para mulheres? Talvez a resposta fique um pouco mais clara quando nós olhamos para como esse dia ele tem sido traduzido dentro do movimento feminista, que não começou agora, no século XXI, apesar de estar em pleno vapor, não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Talvez buscando a origem da data, você ache informações como uma data marcada por uma atrocidade realizada contra mulheres que buscavam, então, melhores condições de vida e trabalho, e também pelo direito de voto. Nós veremos hoje na mensagem que mulheres não só podem trabalhar e também podem votar, mas será que é por meio de feminismo ou lutas assim que nós realmente homenageamos mulheres? Será que devemos entender que, por exemplo, o Partido Socialista da América
e depois o próprio movimento feminista mais engajado na década de 60 naquele país, começaram a revalorizar essa tal data, essa feminilidade, a igualdade da mulher com os homens. Isso serve para nós, então, como introdução, para entendermos um pouquinho o que a Bíblia fala a respeito de como deve ser a casa, a família, a vida cristã no meio de uma sociedade que tenta buscar restauração e paz nos caminhos contra o Senhor, nos caminhos que não são abençoados pelo Senhor. Nós vemos isso mais uma vez aqui no Salmo de número 128, e vocês sabem, como eu mostrei para vocês, talvez a sua Bíblia tenha como tradução aí um cântico de romagem. E infelizmente romagem não é a melhor palavra. Mesmo que isso no português agora não tenha mais o seu sentido primordial ou primeiro. Mas quando nós lemos romagem, isso vem infelizmente da mesma raiz de romaria. E nós sabemos que o catolicismo romano, com todas as suas idolatrias, uma falsa religião de peregrinações, uma falsa religião de romarias, uma falsa religião de romagens, uma falsa religião que busca em Roma, ou se virando para Roma e para o Vaticano, a sua constante esperança. Nós não estamos em romagem ou em romaria, mas nós estamos em peregrinação. Assim como o povo de Israel estava subindo para Israel, para Jerusalém, melhor dizendo, por isso cântico dos degraus, porque em determinadas épocas do ano, aquele povo então, pelo menos os representantes masculinos de cada família, saindo de todos os arredores de Israel, iam até Jerusalém e iam cantando esses salmos, peregrinando, porque sabiam que chegariam ali ao templo e sacrificariam ao Senhor, manifestando então a sua esperança naquele que viria de uma vez por todas para dar a paz que eles tanto almejavam. Nós vemos então nessa sequência maravilhosa de cânticos de subida ou de degraus, que o Salmo 128, ele vem logo depois do Salmo 126, que já nos mostra então esse conforto e esse consolo de um Deus que envia o seu povo para o cativeiro e é o mesmo que restaura a sorte desse povo. E eles ficam então como aqueles que sonham. O povo que foi levado ao cativeiro por desobediência, como vimos hoje de manhã mais uma vez, ele sai com risos de alegria, com júbilo, porque o Senhor é fiel e ele restaura a sorte do seu povo. O Salmo 127, por sua vez, nos mostra então agora como essa restauração maravilhosa se dá por meio da edificação do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar o nosso caminho, se o Senhor não nos mostrar como deve ser a nossa família, em vão caminham as famílias da aliança. É nesse contexto de peregrinação, então, quando o conceito de família, até por causa do movimento feminista contemporâneo, tem sofrido ataques diretos, nós olhamos para esse texto e nós louvamos a Deus, porque o conceito de família da aliança está aqui para nós, para a nossa bênção. Como eu falei anteriormente, nós somos peregrinos e nesse Salmo 128 nós aprendemos que a família peregrina, ela é abençoada somente no temor do Senhor, para um propósito específico também, que é a edificação da própria igreja. A família peregrina, ela é abençoada somente no temor do Senhor,
sempre com o propósito de continuar edificando a família maior, a família da aliança, a própria igreja. Nós aprenderemos então, dos versículos 1 a 4, esse nosso primeiro ponto: a família peregrina, ela é abençoada pela igreja. A família peregrina, ela é abençoada pela igreja. E no nosso segundo ponto, dos versículos 5 a 6, nós vemos que a família peregrina abençoa a igreja. Olha que coisa maravilhosa. A família peregrina, ela é abençoada no contexto da igreja, e essa bênção então volta para que a família peregrina abençoe a própria igreja, e assim nós caminhemos até a volta do Senhor Jesus Cristo, quando chegaremos ali definitivamente a Sião celestial, a nova Jerusalém que desce dos céus. Vejamos então mais uma vez, versículos 1 a 4. A família peregrina abençoada pela igreja ou no contexto da igreja. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O que fica claro para nós nesses 4 primeiros versículos, até na poesia do salmista, é exatamente a relação da bem-aventurança, ou da felicidade, ou da bênção, com o temor do Senhor. Quando você lê a tradução bem-aventurado, é impossível você não lembrar das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus. Mas parece que as bem-aventuranças são um pouco contraditórias. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que são perseguidos. Bem-aventurados os mansos, os pobres de espírito, os misericordiosos. Não é isso que nós aprendemos nos livros de autoajuda. Não é isso que nós aprendemos na busca da verdadeira felicidade. Quando eu posso e devo, na verdade, passar por cima de tudo e de todos para alcançar essa tão sonhada paz de espírito. Eu, na verdade, sou ensinado a perder a paz de espírito para tentar alcançar a paz de espírito. Eu trabalho demais para ser feliz. Eu negligencio as minhas prioridades para ser feliz. Eu acabo com casamentos para ser feliz. Eu deixo de frequentar a igreja para ser feliz. E aí nós nos lembramos imediatamente, então, do próprio salmista nos ensinando a não termos inveja da prosperidade do ímpio. Nós olhamos para os ímpios. Nós vemos os ímpios em uma cidade como essa, curtindo o domingo na praia, felizes, alegres, festejando. E nós estamos aqui. E nós invejamos isso, não tem problema. Porque Asaf também invejou. Nós somos falhos e fracos. E nós confessamos então junto com Asaf, graças a Deus, que Ele nos traz então para o seu culto, porque os nossos pés quase resvalam todos os dias, porque nós ainda buscamos uma felicidade ou uma paz que não vem do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Ninguém nega aqui que quando os ímpios, então, têm prosperidade material, isso é motivo de alegria para eles, e nós podemos dizer que é bênção também. Toda boa coisa vem do Pai das luzes. Mas aqui é a grande diferença, meus irmãos, minhas irmãs, família peregrina. Os ímpios, eles não estão nem perto de terem o temor do Senhor. Talvez você não tenha materialmente aquilo que você tanto deseja.
Talvez você não tenha emocionalmente aquilo que você deseja. Cuidado, porque provavelmente isso que é legítimo se tornou um ídolo na sua vida. E não vai lhe trazer alegria e felicidade, talvez por um pouco tempo, mas logo, logo, logo você vê que isso também é correr atrás do vento. O que é que lhe traz felicidade? O Salmo deixa claro. Quem é o homem bem-aventurado? Como é que ele será feliz e abençoado? Por causa do temor do Senhor. Essa é a sua felicidade. Essa é a sua alegria. É por isso que você vem a um culto como esse, em pleno domingo, numa cidade de praia, para cantar com alegria os salmos do Senhor. Porque é Ele quem nos dá como dom esse temor. E você já sabe muito bem que o temor ao Senhor não é ter medo de Deus. E talvez você tenha entrado aqui nessa noite ainda com medo de Deus. Você tenha entrado aqui nessa noite talvez com medo da vida, ou do homem violento, ou de si mesmo, ou com a tal síndrome do pânico. E até para isso, a solução é exatamente o temor do Senhor. O temor ao Senhor, então, aqui, descrito para nós de uma forma geral, e de forma tão detalhada na prática, para que nós não precisemos ficar correndo de livro de teologia para outro livro, tentando descobrir o que é isso. O Salmo 128 nos dá uma lista, não exaustiva, é claro, mas bem prática do que significa então sermos bem-aventurados, felizes e abençoados no temor do Senhor. Como é que ele apresenta então esse temor ao Senhor? De forma geral, ele fala no versículo 1, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Ah, pastor, isso eu já sei. Ótimo. Então a pergunta é óbvia, você anda nos caminhos do Senhor? Você tem andado nos caminhos do Senhor? Tudo o que você faz, não meramente de forma teórica, mas principalmente prática, é diante de Deus? Você realmente entende que tudo o que você faz, e até os seus segredos mais escondidos, o Senhor conhece. E o temor do Senhor não nos faz fugir dele como Adão fugiu, mas nos faz nos voltarmos para ele em arrependimento e continuarmos então andando nos seus caminhos. Andar de acordo com a sua lei maravilhosa, que manifesta não apenas o seu caráter e a sua bondade, mas também é regra de fé e prática para nós. E nesse sentido, eu pergunto a você nessa noite, você teme ao Senhor? Você realmente o teme? Você realmente entende o que significa isso? Ou você é uma pessoa extremamente medrosa? O medo, meus irmãos, num certo sentido, ele é bom para nós. Ele é um remédio, por que não, de prevenção. Um remédio para evitar, principalmente os homens aqui, que sejam descuidados, irresponsáveis. Mas o medo paralisa. O medo nos faz muitas vezes nem querer sair de casa para não virmos aqui à casa do Senhor. Se você tem medo paralisante, você precisa questionar o seu coração, se você realmente teme ao Senhor. E se você o teme e mesmo assim esse medo não lhe larga, aprenda a buscar ainda mais nos seus caminhos, na sua santa palavra, na comunhão da igreja, essa libertação. Nós não precisamos ter medo de qualquer coisa, principalmente de homens, quando nós tememos a Deus de fato. Essa é a forma geral, então, como o salmista apresenta o temor do Senhor, resumindo tudo isso em andarmos nos seus caminhos, mas nos versículos 2 e 3,
Ele mostra claramente os detalhes. Vejam aqui o envelope, vejam o sanduíche. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 4, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Como? Versículos 2 e 3. Bênçãos de acordo com o temor do Senhor. Trabalho e casamento. Trabalho e casamento. Incluindo filhos. Coisas que nos fazem morrer de medo. Eu confronto os marmanjos aqui desta igreja. Você tem medo de casar? Eu confronto os pais dos marmanjos. Vocês têm medo que seu filho se case? Ele ainda não terminou a faculdade. Ele ainda não tem onde cair morto. Ele precisa fazer um mestrado. Que tal um doutorado? As donzelas da igreja podem esperar. Que desespero é esse? Vocês têm medo de trabalhar? Vocês têm medo de ter filhos? Talvez você tenha pensado já na sua vida, quem é o louco de trazer mais um filho para este mundo tenebroso? E nós aqui começamos então a confessar os nossos medos que no Salmo 128 são descritos como bênçãos, como bem-aventurança, como felicidade, como bênção. E nós olhamos então para isso que nunca deveria nos causar medo, se visto a partir do filtro do temor ao Senhor. O trabalho, meus irmãos, descrito aqui como a primeira bênção, no versículo 2, ele não é uma maldição. Quantas igrejas evangélicas ainda ensinam, infelizmente, de forma direta ou indireta, que o trabalho é uma maldição ou um resultado da queda? Não é. Adão foi criado de forma perfeita, santa e justa para trabalhar, para dominar a criação. E ele faz isso maravilhosamente lá em Gênesis 2, antes da queda, dando nome a toda a fauna conhecida da época. Que trabalho maravilhoso! Que zoólogo era Adão! Que biólogo era Adão! Trabalhando com afinco para obedecer ao Senhor ali, sem preguiça alguma, sem deixar para depois o que ele deveria fazer naquele momento. O trabalho não é uma maldição e você diz amém. Mas todo domingo, após o culto solene, ou na comunhão com os irmãos ali, ou voltando para casa, se preparando para dormir, você pensa, ah não, amanhã começa tudo de novo. Você não suporta o seu emprego. Você não suporta ter que acordar cedo. Principalmente se você depende de transporte público para ir trabalhar e ganhar uma mixaria no final do mês. Você não aguenta mais esse ciclo de vida. Você diz na igreja que o trabalho não é uma maldição, mas isso não é verdade na sua vida. Ah, pastor, se você pudesse experimentar uma semana minha, o senhor veria que não é tão fácil dizer isso. Queridos, o trabalho não é uma maldição, mas infelizmente, por causa do pecado de Adão, Deus fez com que ele agora fosse realizado com o suor do rosto. Nós precisamos sempre nos lembrar disso. Por mais que tenhamos ar-condicionado agora, por mais que tenhamos um carro e não dependamos do transporte público, por mais que nós tentemos amenizar a situação toda, o trabalho vai continuar nos mostrando a carga de pecado e de miséria que nós recebemos de Adão. O trabalho não é uma maldição.
mas ele sempre vai ser feito de forma dura, até a restauração completa. E aqui nós vemos então, de uma forma interessante, que essa ideia do mandato cultural, do trabalho estabelecido antes da queda, pode ser resumida numa palavrinha que a gente não dá muita importância para ela, pelo menos não nesse sentido, a ideia de patrimônio. Já pensou na etimologia, no significado da palavra patrimônio? É algo ligado ao pater, é algo ligado ao homem, é algo ligado à masculinidade prioritariamente. Não precisamos de uma palavra assim para saber que a Bíblia já nos traz então a ideia da prioridade do mandato cultural para o homem. Em outras palavras, é aquela ideia do homem ser o responsável por ganhar o pão. Aquele que entende a sua função, que é treinado assim, principalmente dentro do contexto da igreja. Será? Será, meus irmãos, que nós homens, presbiterianos, reformados, calvinistas, que valorizam a fé bíblica, pactual, treinamos os nossos filhos a partir daquilo que nós chamamos de a ética protestante do trabalho? Você foi treinado assim? Você treina seus filhos assim, mesmo não tendo sido treinado dessa forma? O que é a ética protestante do trabalho? É algo que Calvino inventou? É algo que os livros de sociologia e antropologia ou história ensinam em seus capítulos como sendo algo que gera e cria o capitalismo, esse demônio revestido de teoria econômica? Ou nós conseguimos perceber, por exemplo, irmãos nossos no passado, trabalhando e poupando e investindo e prosperando, principalmente para a glória de Deus e por causa do reino de Deus? Por que vocês acham, meus irmãos, que nações cuja raiz é protestante são nações hoje de primeiro mundo? Por que é tão fácil comparar um país como a Austrália e o Brasil, países tropicais, quase na mesma altura ali, geograficamente falando, sendo que a Austrália é descoberta depois do Brasil 200 anos. É porque para cá vieram a escória portuguesa e tantas outras coisas, e para lá foi a escória anglo-saxã, com toda a sua raiz protestante, baseada nas Escrituras. É claro que as diferenças elas não se baseiam apenas nisso, e nós seríamos muito generalistas ao dizer algo assim, mas vocês estão entendendo onde eu quero chegar. Eu já mencionei aqui nesses dias a reforma da Previdência e como isso certamente fere os corações aqui presentes que ainda não entendem previdência e aposentadoria à luz das Escrituras. E a reforma trabalhista, o quanto ela feriu o seu coração? O quanto você ainda se levanta para mostrar que uma reforma trabalhista como essa é um absurdo? Porque nós estamos perdendo os nossos direitos trabalhistas conquistados a duras penas, mesmo que essas penas sejam absolutamente baseadas
em doutrinas contrárias ao que as Escrituras ensinam sobre o que é trabalho. Nós estudamos hoje um pouco o 4º mandamento. E se eu perguntar para você agora, e você na sua mente responder, eu creio que a resposta seria quase unânime. A pergunta é, do que o 4º mandamento trata? Responda em uma palavra e você vai dizer descanso. Você vai dizer alguma coisa relacionada a isso. Agora eu queria que você fosse então comigo lá para Êxodo 20, por favor. Abra sua Bíblia em Êxodo 20. Poderia ir para Deuteronômio 5, como nós lemos hoje de manhã, mas nós vamos para Êxodo 20 mesmo. Sem dúvida alguma, o 4º mandamento, de forma óbvia, trata do descanso. Ele começa de forma afirmativa, nos fazendo lembrar do dia de sábado, o dia do descanso. Mas só há um descanso, meus irmãos, por causa do versículo 9, que também é imperativo. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. 6 dias trabalharás, que exagero! Não dá para ser uma semana de 3 dias de trabalho? 6 dias trabalharás e 1 dia será separado para o descanso. E como nós vimos hoje, que também envolve trabalho. O 4º mandamento é a base daquilo que a gente chama de ética protestante do trabalho. E nós ainda não entendemos por que é que um Estado que nada tem a ver com as Escrituras precisa fazer uma reforma da Previdência trabalhista, senão o país quebra. É porque nós não seguimos os princípios de 6 dias de trabalho e 1 de descanso, como as Escrituras ensinam. Nós reclamamos que os nossos políticos vão para Brasília terça-feira e voltam para os seus estados de origem na quinta, quando muito na sexta, e ganham o que ganham. Mas no fundo, você queria trabalhar tão pouco quanto eles e ganhar tanto ou mais como eles ganham. Você não entende a proporcionalidade de 6 dias de trabalho e aquilo que o Senhor Jesus mesmo ensina: o trabalhador é digno do seu salário. Nós não queremos a ética protestante do trabalho para nós mesmos. Nós criticamos os marajás. Essa palavra nem é mais algo comum, né? É da época do Fernando Collor de Mello, o caçador dos marajás. Daqui, né? Nós criticamos os marajás e no fundo, lá no fundinho mesmo, nós gostaríamos de ser marajás. E a nossa justificativa é marajá para a glória de Deus. Eu vou trabalhar pouco, vou ganhar muito, mas o dízimo vai ser fiel. O Senhor Deus quer que você seja fiel no dízimo. Mas Ele quer que você seja também fiel nos 6 dias de trabalho. No trabalho duro, no trabalho digno, no trabalho que faz você produzir a partir da sua vocação, dos dons que Deus lhe deu. A ideia de patrimônio, então, não apenas aquilo que nós possuímos, mas a ideia que gira em torno do que é trabalhar, do que é dominar, do que é fazer, então, dessa terra algo realmente restaurado para a glória de Deus. Não era a missão de Adão apenas, é a missão de todos nós, filhos de Adão, que entendemos que o trabalho é uma bênção e não uma maldição.
Outra coisa cortante em nossos corações é algo que experimentamos bem recentemente. E mais cortante aos nossos corações deveria ser o fato de que nos carros de muitos cristãos ou em suas redes sociais nós vimos a hashtag "Somos todos caminhoneiros". E é impressionante como na primeira semana da greve dos caminhoneiros, muitos cristãos eram todos caminhoneiros. É isso mesmo, agora o Brasil vai. Você já ouviu essa frase antes, não é? Agora o gigante acorda. Ele nunca acorda. Agora vai. Quando caminhoneiros param de trabalhar por conta própria, porque a lei dá a eles esse direito, eles são nossos heróis. E aí começa a faltar comida, e aí começa a faltar gasolina, e aí começa a faltar um monte de coisa. E nós, cristãos pragmáticos, não somos tão caminhoneiros assim agora. Está demorando demais a greve. Já deu, a gente já entendeu o recado. Eu preciso das coisas que vocês transportam. Quem vocês pensam que são para parar de trabalhar e parar de trazer os meus bens e benefícios? Quando a greve mexe no seu bolso, ela não é tão bíblica assim. Mas aos olhos de Deus, a greve, mesmo que defendida pela lei brasileira e de tantos outros estados, ela nunca é bíblica. Essa é uma base tão fundamental daquilo que nós estamos aprendendo aqui mais uma vez. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Meninos, jovens homens e os mais velhos e experientes, é isso que molda o seu trabalho. É isso que faz você acordar segunda-feira de manhã feliz da vida, que você tem mais uma semana de trabalho à frente e que você vai trabalhar aquela semana como você nunca trabalhou antes, ao invés de procrastinar, ao invés de deixar para depois o que você pode fazer naquela semana, fazendo exatamente tudo isso para a glória de Deus. Meninas, nós estamos tratando de patrimônio, mas já eu vou tratar de matrimônio. Eu pergunto a vocês, meninas, são esses tipos de meninos ou jovens que vocês buscam? Ou se ele for bonitinho, uma boa aparência, mas não tão trabalhador assim, isso é mais importante. Bem-aventurado é o homem cuja felicidade está no temor do Senhor, que principalmente para nós, homens, se descreve por meio da ética protestante do trabalho. Meninos aqui mais jovens, isso começa na sua casa. Não só na sua tarefa escolar, mas já ajudando em casa, fazendo tarefas ali. Sabendo que fundamentalmente é desde cedo que você começa a trabalhar e que isso não é trabalho infantil. E que você não precisa esperar até ter um doutorado para começar a trabalhar. Que você pode ser um pequeno empreendedor desde cedo. E saber o que é colocar moedinha por moedinha dentro de um porquinho e quando você menos espera, consegue comprar o seu próprio videogame.
Será que nós temos treinado os nossos meninos para serem futuros homens assim? Essa é a primeira bênção daquele que teme ao Senhor. A bem-aventurança, a felicidade, a bênção está nisso. Mas como eu falei, agora é a hora do matrimônio. E você imediatamente pensa em matrimônio como casamento, e está certo. Mas veja então a raiz das palavras, o patrimônio, o mandato cultural mais relacionado ao homem, e o matrimônio agora mais relacionado à mulher. Não é à toa, não é machismo, não é fruto de uma sociedade patriarcal. Podem vir quantos dias internacionais da mulher que forem necessários, isso nunca vai mudar. Porque foi a estrutura criada por Deus desde o princípio. Mas talvez eu e você, homens e mulheres, por causa do nosso pecado, insistamos em inverter aquilo que tão claramente foi estabelecido por Deus. Não é verdade, homens, mesmo dentro da igreja? Claro que isso é mais comum fora. Mas você tem a noite de despedida de solteiro. Num ambiente cristão, nada parecido com essas orgias que nós temos aí fora. Mas sempre tem aquela brincadeirinha, agora vai entrar na prisão, prepara a algema, a liberdade vai embora. Da mesma forma que o trabalho não é uma maldição, queridos irmãos, o casamento não é uma prisão. O casamento não é uma prisão, eu diria até que o casamento é uma libertação de tantos pecados que aprisionam, principalmente os homens. Percebam então agora o matrimônio, à luz das Escrituras, como uma bênção. Eu não digo isso só porque minha esposa está aqui, mas se eu pudesse, eu teria casado muito antes com ela. Eu casei com 24 anos e casei tarde. É isso mesmo, que as mamães tremam aqui hoje. Se o seu filho já tem 24 anos de idade e não está nem perto de se casar, ele não sabe o que ele está perdendo. Talvez você esteja perdendo uma nora, mas ele está perdendo uma esposa. Porque você acha que ele é muito novo ainda para sair do seu rabo de saia. Nós olhamos para o que o versículo 3 do Salmo 128 diz: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Isso não é uma mensagem apenas para os peregrinos de Israel. Isso não é uma mensagem para a época da reforma. Isso não é uma mensagem para os puritanos malucos. Essa é uma mensagem para crentes, famílias peregrinas do século 21. E que imagem maravilhosa que nós dificilmente vemos em nossos lares. A esposa no interior da casa. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo, capítulo 5. Versículo 14. A instrução de Paulo a viúvas mais novas. Ele diz: quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência.
Talvez você olhe para esse texto e diga assim: ufa, essa é uma aplicação apenas para viúvas. Não é. Essa é uma aplicação para todas aquelas que são solteiras e novas ainda, quer por viuvez, quer por nunca terem se casado ainda. Vocês jovens, solteiras, mulheres recém-casadas e até as mais experientes aqui, o quanto machuca o seu coração de escrever na pesquisa do IBGE que você é só uma dona de casa. Esse termo é tão ofensivo para você. Vamos mudar. Você é do lar. Isso machuca o seu coração. Você entende isso como uma mensagem retrógrada? Será que você é uma mãe que treina sua filha para não depender de homem algum? Você dá a ela a melhor educação possível, ela passa na melhor universidade, ela faz mestrado, doutorado e pós-doutorado, ela não precisa de homem algum. Você se esquece qual é a prioridade da mulher dentro da vontade de Deus. É interessante que muitos, infelizmente, levam esse princípio a um extremo que proíbe ou que ensina que mulheres verdadeiramente piedosas não saem de casa, não trabalham. Mulheres verdadeiramente piedosas entendem que elas não precisam nem fazer faculdade, porque afinal de contas vão ser apenas do lar. Não é isso que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina são prioridades. O que a Bíblia ensina é que se o patrimônio e o mandato cultural são prioridades do homem, isso não exclui a mulher, da mesma maneira que o matrimônio, sendo prioridade da mulher, não exclui o homem. 1 Pedro capítulo 3, Pedro diz claramente: homens, vivei a vida comum do lar. Mas qual é a prioridade da casa, do lar? A mulher. Que deveria então entender isso como uma libertação de um feminismo aprisionador, que nos mostra que vocês, mulheres, podem tranquilamente, em toda paz, deixar suas carreiras e virarem apenas mães e donas de casa. Isso confronta o seu coração? Pastor, não dá. A economia do país, a sociedade moderna e contemporânea exigem que a mulher saia de casa também. E eu insisto, se você ainda não entendeu, eu não estou aqui defendendo que mulheres não devam trabalhar ou que não façam parte do mandato cultural. Mas eu insisto que se mulheres podem trabalhar à luz das Escrituras, elas não vão trabalhar tanto quanto os homens, principalmente se forem casadas e se tiverem filhos. Não é simplesmente fruto de patriarcalismo a ideia de que existem carreiras femininas. E isso não significa para você, mulher, qualquer inferioridade. Isso não significa que você não possa ser qualquer coisa que qualquer homem pode ser também. Já está público e notório que vocês são mais organizadas, que na escola quem mais se destaca são vocês, e tantas outras coisas que na verdade fazem você pensar assim: por que é que eu preciso realmente de homens? Que preferem ficar assistindo 22 homens correndo atrás de uma bola,
ao invés de fazer alguma coisa realmente criativa e produtiva. E aí você se lembra que você é uma mulher piedosa mesmo. E que até mesmo por meio do seu procedimento, você precisa mostrar a esses homens quão pecaminosos eles são, quando eles não estão fazendo a sua função masculina, bíblica, dada por Deus a eles. Não treine sua filha para não depender de homens. Dê a ela a melhor educação que você pode dar, mesmo que ela se torne só uma dona de casa. Sabe que tipo de dona de casa ela vai ser? Diplomada e para a glória de Deus. Nós não temos ideia do que famílias assim podem fazer e influenciar no meio de uma sociedade que acha que existe igualdade entre homens e mulheres no que diz respeito à função. Homens e mulheres são iguais perante Deus. Não precisamos que uma Constituição nos diga isso. A Bíblia nos diz isso. Ambos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas o homem, então, para fazer a sua função masculina. A mulher, então, para fazer a sua função feminina. E no lar, principalmente, ser uma videira frutífera. Olha a ilustração usada aqui pelo salmista. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Não é aleatório. A imagem é sensacional. E aí eu pergunto para vocês, esposas, hoje, vocês são videiras frutíferas no seu lar? A videira, meus irmãos, é aquilo que dá o vinho, sem dúvida alguma. Você tem aqui toda uma ideia de um lar, então, cuidado pela esposa, cuidado pela mãe, que é um lar cheio de alegria, cheio de alento, cheio de contentamento. Abra sua Bíblia, por favor, em Provérbios 19. Provérbios 19, versículo 14, e mantenham-se aí em Provérbios para fazermos um contraste. Provérbios 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente, uma videira frutífera. Agora olhem o que o mesmo livro de Provérbios ensina, ainda acerca de esposas não tão bíblicas assim. Provérbios 21, versículo 9 e depois o 19. Melhor é morar no canto do eirado, do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. 19 agora, melhor é morar numa terra deserta, do que com a mulher rixosa e iracunda. Mulheres, isso é um dom de vocês, serem como videiras, serem verdadeiramente femininas, não precisarem em nenhum momento e em nenhum aspecto se masculinizarem e até desejarem isso, não. Mas nós sabemos também o que mulheres com todo esse dom podem manifestar em sua ira e em sua rixa. Se a mamãe não estiver alegre, acabou a paz da casa. Maridos fazem tudo então para que esposas e mães permaneçam alegres. Para que não se experimente falta de harmonia. Um comentário da minha esposa sobre um filme de um homem que ia à guerra e voltava constantemente para o seu lar.
Imaginem esse homem, com todos os seus defeitos, obviamente, que estava em guerra, debaixo de pressão, e voltava para casa vivo e não num caixão. E a sua mulher reclamava dele, criticava e exigia. E a minha própria esposa dizia: essa mulher é louca. E eu tinha vontade de dizer: é mesmo? Porque, infelizmente, tanto nós homens somos tentados e caímos na tentação de sermos feminilizados, assim como vocês, mulheres, são tentadas e caem na tentação de serem masculinizadas. O Salmo 128 vem nos mostrar, então, que a bênção do Senhor, a felicidade do Senhor, a bem-aventurança do Senhor, por meio do temor ao Senhor, se manifestam primordialmente no trabalho, no patrimônio e no casamento e no matrimônio, com cada um fazendo o seu papel bíblico. Insisto, em pleno século XXI, onde isso ainda é verdadeiro, porque flui do trono da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Precisamos da sua graça, porque senão continuaremos falhando exatamente nessas coisas. Continuaremos tendo medo disso. Homens com medo de trabalhar, homens com medo de serem homens, mulheres com medo de não trabalhar, mulheres com medo de serem mulheres. E tanto homem e mulher, casados, com medo de terem filhos. Vem o primeiro filho, lindo, maravilhoso. Vem o segundo filho, se for um casal, fecha. Atingiu o padrão. Ou a mulher ou o homem, fecha, corta, queima, se esteriliza. Mas se vem 2 meninos ou 2 meninas, ainda dá para tentar o terceiro. Porque, afinal de contas, ainda cabe num carro produzido no Brasil e dá para botar cinto em todo mundo. Porque ter carro com mais de 5 lugares, aí é coisa para rico mesmo, que aí é que não quer ter filho mesmo. Como é que nós podemos chegar a pensamentos assim dentro da casa de Deus, que descreve para nós aqui, dentro ainda da felicidade no matrimônio, que teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. A gente consegue entender o medo que eu e a minha esposa temos de sequer pensar num quarto filho e ter que avisar para os avós, pelo menos os meus pais, que não são crentes. Que quando a Giana veio, a primeira reação da minha mãe não foi: que alegria, você vovó mais uma vez, mais uma netinha. A primeira fala da minha mãe foi: vai ligar, não é? Porque meus pais, descrentes, eles vivem com medo. Eles vivem com medo de que nós vamos passar fome, de que os nossos filhos não vão ter a saúde adequada, de que as escolas particulares são muito caras. Eles vivem com medo. E nós, com medo, junto com eles. Porque nós não tememos ao Senhor.
E é claro que aqui seria muito fácil dizer que o pai piedoso e a mãe piedosa têm tantos filhos quanto eles puderem. E vejam como isso também não é o que a Bíblia está dizendo, apesar da ilustração ser muito clara. Se a mulher é comparada com uma videira, oferecendo alegria e alento como uma sombra, aqui a ilustração é de uma oliveira que gera azeitonas com muita prosperidade, com muita fertilidade. A questão não é quantos filhos necessariamente nós vamos ter. A questão é que nós não conseguimos nem sequer nos planejar à luz das Escrituras. Nós nos planejamos a partir de uma cultura abortista, infanticídia, e não à luz de uma cultura que mostra que filhos são herança do Senhor. Que filhos são bênçãos, por mais que o mundo continue dizendo o contrário. A pergunta é: por que você quer ter muitos filhos? E se a resposta for simplesmente assim: porque eu sou reformado, minha esposa vive para engravidar, você está errado. Você não entendeu o que é piedade. Você não entendeu que sim, o corpo da sua esposa é importante, não tanto quanto as abortistas pensam, mas ele é, não apenas um depósito do seu prazer e das suas ideias paternais. Mas esposas, eu pergunto, vocês realmente se casam tendo passado por aconselhamento pré-nupcial, sabendo que o ventre de vocês será abençoado, se ele conseguir produzir 4, 5, 6, 7 filhos? Ou você vê isso como uma maldição? Eu não estou dizendo que ele só é abençoado se você tiver muitos filhos. O que eu estou dizendo é que, infelizmente, ter muitos filhos hoje no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo não é uma bênção, ou pelo menos não parece assim. Isso nos faz então ter a seguinte pergunta: por que você não quer ter muitos filhos? Você critica as que defendem o aborto, dizendo que o corpo pertence à mãe e ela é quem decide, mas você quer ter um corpo que não é afetado por 3, 4, 5, 6 filhos. Você quer manter o corpo que você acha que é aquilo que atrai o seu marido a você. E maridos, se você troca a sua esposa por uma mulher cujo corpo é aparentemente mais bonito, você é um infeliz, um irresponsável, alguém que também continua multiplicando essas ideias absurdas e satânicas, que não ajudam nossas esposas a entenderem que a beleza delas, por mais que seja também externa, ela é muito mais interior, como Pedro fala do homem interior, a beleza de Sara. Nossos filhos são bênção do Senhor. Deus nos deu inteligência, sabedoria e a sua palavra para sabermos como estrategicamente, inclusive, nos prepararmos para filhos, e até mesmo muitos deles. O que eu acho impressionante é que nós insistimos em cantar, mesmo com os nossos poucos filhos, que eles são soldadinhos de Jesus ou florzinhas de Jesus. E o que a Bíblia nos ensina hoje é que eles são azeitoninhas de Jesus.
E que azeitoninhas maravilhosas. Algumas com caroço, outras sem. Mas independentemente disso, filhos da aliança, pelo mero nascimento. Se isso não nos impulsiona, então, a buscarmos a bem-aventurança, a felicidade, a bênção à luz disso, não há nada mais que vai impulsionar. Nós continuaremos, então, simplesmente repetindo o que o sistema exige. Os nossos filhos vão olhar para nós e ver que o nosso casamento é uma falsidade, é de fachada. Eles, então, se não for pela graça de Deus, não vão desejar essas coisas também. E nós estamos na igreja, achando que cultuamos ao Senhor, e nossos lares estão longe de ser como a última imagem aqui. Esses filhos, como rebentos da oliveira, azeitoninhas do Senhor, à roda da mesa. Qual foi a última vez que você conseguiu se assentar à roda da tua mesa com os teus filhos? Isso não é imagem do passado. Isso é uma imagem de agora. Vença a tentação de querer justificar isso, mas meu filho está na faculdade, nós não temos tempo. É hora de ajoelharmos então, é hora de clamarmos ao Senhor. Deus, o que for necessário sacrificarmos para termos isso aqui então, nos ajuda. Nos ajuda a pararmos, nos ajuda a mudarmos a nossa agenda. Mesmo em uma sociedade de fast food, de correria, de WhatsApp e de tantas outras coisas, nos ajuda a deixar o smartphone de lado e as nossas tantas obrigações e nos assentarmos como família ao redor da mesa para ler a palavra, cantarmos salmos ao Senhor e simplesmente jogar a conversa fora. Isso é demais? Não. São as Escrituras nos mostrando o que o Evangelho conquista para nós. Isso aqui é fruto de Evangelho. É fruto do que Jesus Cristo conquistou na cruz. Nós ouvimos o Evangelho, nós nos convertemos, e o Senhor é tão benigno e tão misericordioso, como fomos lembrados nessa manhã, que Ele também restaura as nossas famílias. Ele também nos faz experimentar a felicidade tão simples de nos sentarmos ao redor de uma mesa, mesmo que comendo comida simples e bebendo bebida simples, para a glória dele, como pais, mães e filhos da aliança. Essa é a bem-aventurança, essa é a felicidade, essa é a bênção daquele que teme ao Senhor. No versículo 4, então, como nós já vimos, sendo o envelope ali ligando ao versículo 1, aqui você tem: eis como será abençoado o que teme ao Senhor. E nesse sentido, então, nós redescobrimos a ideia de que o Senhor Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário apenas para uma salvação individual, mas Ele veio restaurar tanto o mandato cultural como o mandato social, e eu poderia dizer principalmente o mandato espiritual. Ele restaura o trabalho, a cultura, Ele restaura a família, o casamento, relação de pais e filhos, e Ele restaura para nós a nossa relação com Deus. Essa é a segunda parte do sermão. O primeiro ponto, então, é essa família peregrina,
abençoada no meio da igreja, no seio da igreja, no contexto da igreja. Agora nós vemos então a família peregrina abençoando a igreja. Versículos 5 e 6. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Que maravilha que nós cantamos o Salmo 84. E já tivemos ali palavras veterotestamentárias, que por nós hoje são claramente interpretadas à luz da nova aliança. E quando nós lemos um texto assim, meus irmãos, também no Salmo 128, a última coisa que deve surgir em nossas mentes é aquela bandeira azul e branca, a bandeira de Israel com a estrela de Davi no meio. A última coisa que deve passar pelas nossas cabeças é que aqui o salmista está desejando paz sobre uma nação que surge depois da Segunda Guerra Mundial, totalmente contrária àquilo que o Evangelho ensina a respeito do Messias que já veio. E se nessa noite você não tem condições de dizer que vocês são Israel de Deus, você precisa imediatamente voltar para a classe de catecúmenos, rogar ao pastor que lhe dê um discipulado sobre o que significa paz sobre Israel, não uma nação, paz sobre a igreja, paz sobre a noiva de Cristo, paz sobre aquele corpo ao qual nós pertencemos. Sendo que então, como diz no versículo 5, o Senhor te abençoe desde Sião, a mesma ideia, Sião, igreja, Israel, igreja, e desde Sião é que a bênção flui. Deixe-me ler para vocês essa ideia bem clara na nossa confissão de fé, no capítulo sobre a igreja. Na seção 2 diz assim: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação, como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e a família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Aqui, os teólogos de Westminster pegam um pensamento antibíblico da época, que permanece hoje no catolicismo romano, que ensina que fora do catolicismo romano não pode haver salvação verdadeira. Pelo menos os mais ortodoxos ainda defendem isso. Porque com toda o seu desvio e deturpação das escrituras, eles vão ensinar agora que um muçulmano bom caráter vai ser salvo, um índio bom caráter vai ser salvo, um brasileiro cujo Deus é brasileiro vai ser salvo, independentemente de Jesus Cristo. Mas o que eles gostariam realmente de ensinar é que fora do romanismo, fora dos sacramentos, fora dessa igreja não há salvação. E nós discordamos veementemente disso. É por isso que os teólogos de Westminster escrevem: fora da igreja não há ordinariamente possibilidade de salvação. E apesar de discordar então totalmente da heresia romana, nós concordamos que é aqui, é no meio do povo de Deus, que estão as bênçãos, os oráculos, os sacramentos, fruto da palavra e não salvadores em si mesmos. E onde nós estamos? Membros da igreja apenas? Ou realmente parte do corpo de Cristo? É o seu prazer estar aqui, não apenas no dia do Senhor,
mas a cada dia na semana, obviamente não com todos, mas com alguns irmãos juntos. Você não espera a hora de estar mais uma vez com seus irmãos no dia do Senhor. Você não é orgulhoso nem soberbo de, precisando de alguma coisa, ligar para o irmão e para a irmã. Você sabe que as bênçãos do Senhor são desde Sião, mas você prefere outras coisas que a igreja para te abençoar. Voltando à ideia de casamento, eu pergunto ainda aqui aos solteiros nessa noite: como é que você ainda considera se casar com alguém que não é da igreja? Isso não é uma mera recomendação pastoral, como muitos viram até os dias de hoje, e muitos ainda veem. Vocês sabem por que isso é pecado, meus irmãos? Porque o jugo desigual é pecado e não apenas uma recomendação pastoral. É porque quando você busca, talvez num desespero extremo, se casar com o primeiro descrente que aparece, senão você vai ficar para a titia. É porque isso fere o Senhor. Porque você não está entendendo que as bênçãos de Deus são exclusivamente para aqueles que temem ao Senhor. É tão óbvio isso. Como você pode se casar com alguém que não teme ao Senhor? Como você pode sequer pensar nessa possibilidade? Alguém que não ama a igreja, e se não ama a igreja, obviamente não ama o Senhor da igreja. Mas eu conheço tantos casamentos em jugo desigual que deram certo até melhor do que casamentos dentro da família da aliança. Aí eu lembro para vocês que esse marido ou essa esposa que não temem ao Senhor, eles podem ser bons cônjuges, mas se não se arrependerem de seus pecados, você vai passar a eternidade no céu, e ele ou ela vai passar a eternidade no inferno. Que casamento é esse? As bênçãos da família se voltam para Sião. Você treina seus filhos para serem uma bênção para a igreja. Você entende que aqui, repito, não só aos domingos, mas durante toda a semana, na medida do possível, na comunhão dos santos, é o lugar onde você quer estar, onde você prefere estar. A sua casa, o seu lar, por menor e mais desconfortável que ele seja, é um lugar aberto para a hospitalidade, para a comunhão dos irmãos. Que maravilha! Tudo o que nós temos e tudo o que nós somos ser revertido exatamente para a bênção de Sião. Olha o que o versículo 5 diz: o Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade do quê? De Jerusalém. Por favor, mesmo que o Donald Trump tenha colocado agora a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, causando uma polêmica internacional, Jerusalém não é nada, nada. O que é tudo é essa nova Jerusalém, que desce dos céus, representando o lugar de habitação agora, desse Deus abençoador, e desse povo abençoado no temor do Senhor. A prosperidade então é da igreja, a prosperidade é dessa nova Sião, a prosperidade é dessa nova Israel. E aí eu pergunto, não só em relação ao seu tempo,
aos seus dons, mas até mesmo em relação ao seu suado dinheiro, o quanto você tem abençoado a igreja. Que bom que a gente pode falar disso do púlpito, sem sermos acusados de parecermos querer roubar os crentes da igreja. Esses falsos mestres, que se não se arrependerem vão queimar no inferno também, que roubam as falsas igrejas, enganando pessoas ignorantes, não sabem o mal que fazem, ao talvez fazer você pensar que você não deve mais ofertar para a igreja, dar o seu dízimo para a igreja. O quanto você tem realmente investido no reino de Deus, a partir dessa bênção que você recebe dentro do reino de Deus. E o texto poderia nos mostrar apenas essa ideia material ou monetária, mas ela vai além. O texto diz, meus irmãos, que a prosperidade da igreja durante os dias da nossa vida vai ser vista como, primordialmente, vendo os filhos dos nossos filhos. Eu não vejo a hora de ser neto, de ser avô. Mas sua filha tem só 12 anos de idade e ela vai casar logo, logo. Porque eu preciso ser coerente com o que eu estou pregando aqui hoje à noite. Eu ensino a minha filha a não ter medo de casar. Eu ensino a minha filha quão maravilhoso é ser mãe. Porque isso automaticamente torna a mim e a minha esposa vovô e vovó. Não é por um desejo pessoal. Eu consigo ver como os vovôs e vovós aproveitam melhor os netos. Os filhos são estressantes demais. Mas os netos são gloriosos. Por quê, meus irmãos? Porque demonstra essa fidelidade do Senhor, de que geração em geração Ele continuará trazendo a paz sobre a igreja. Tudo faz sentido agora. Nós não precisamos passar vergonha por causa dos muçulmanos, que têm 10, 11, 12 filhos, porque eles sabem que isso vai fazê-los dominar o mundo. Se isso está longe de nós no Brasil, não está longe na Europa, e uma hora vai chegar aqui. O prefeito de Londres já é muçulmano. O terceiro nome mais comum na Inglaterra inteira é Mohammed, Maomé. E vocês acham que isso é por acaso? Não. É porque muçulmanos entendem o que significa colocar filho no mundo. Enquanto cristãos não entenderam ainda que paz sobre a igreja e a sua prosperidade é diretamente proporcional, não só à quantidade de filhos, mas principalmente à qualidade de filhos da aliança que nós colocamos no seu meio. Você consegue imaginar o seu filho sendo mais crente do que você? Você consegue imaginar o seu neto sendo mais crente do que você? Você consegue imaginar as próximas gerações não tendo que passar pelos nossos pecados, pelos nossos passados, sendo criados no temor do Senhor e mudando a sorte de Sião por causa da graça de Deus e das promessas e das bênçãos que Ele insiste em derramar sobre nós. Uma aplicação ainda material, que eu achei muito interessante, tendo convivido ali com a comunidade cristã nos Estados Unidos. Talvez isso possa ser uma bênção para você,
ao abençoar a igreja. Nos Estados Unidos é muito comum que idosos que estão prestes a falecer, ao escrever seus testamentos, eles não deixam tudo para os seus filhos apenas. Eles deixam uma boa parte da sua herança para a igreja do Senhor. Imagina você, membro da igreja de Castelo Forte, vai ser sepultado no meio do povo de Deus, ter a honra de ter o pastor Cadena pregando no seu funeral e tendo deixado para os diáconos boa parte daquilo que Deus lhe deu durante toda a sua vida. Meus irmãos, isso não há limites para a igreja, não há limites para o reino de Deus. Mas nós olhamos para tudo isso e ainda achamos coisas bonitas de se ouvir, mas tão impossíveis de serem praticadas. O versículo 6 termina então mostrando como não só o mandato cultural é restaurado, não só o mandato social é restaurado, como principalmente o mandato espiritual. Paz, shalom, harmonia, completude sobre a igreja, sobre a comunidade dos santos espalhada pelo mundo, aguardando o retorno daquele que vem de uma vez por todas restaurar tudo o que ainda está quebrado. Nós concluímos com ele, exaltando a sua pessoa, mostrando que no sentido da bênção do trabalho, ele trabalhou, ele foi um carpinteiro, e no seu ministério agora público, ele ensinou, ele pregou, ele curou. Ele é para nós não apenas um modelo como restaurador. Jesus, como o noivo da igreja, nos mostra então o que é o matrimônio, o que é o casamento. Ele não precisa ter se apaixonado por Maria Madalena, ele não precisou ter um romance, como muitas pessoas imaginam que ele teve. Ele já tinha um compromisso com a sua noiva. E ele jamais a trocou por nenhuma outra, mesmo que nós, enquanto noivas, não o merecêssemos. E finalmente, ele é a paz, ele é o shalom, ele é o nosso descanso, a nossa completude. Que os nossos filhos olhem para nós e vejam esse amor que nós temos por Jesus Cristo, e que isso fique demonstrado no trabalho, na família e principalmente na igreja. Nós precisamos de um dia internacional da igreja, da noiva e não da mulher, principalmente se isso for com bases feministas. Paz sobre a igreja. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse salmo tão profundo, tão maravilhoso, que além de ser cantado, como o teu povo fazia naquelas peregrinações, e nós o fazemos hoje, ele precisa ser experimentado por nós. E somente a tua graça para nos impulsionar, somente a motivação da cruz para nos levar avante, somente o teu Santo Espírito para cravar em nossos corações, principalmente essas aplicações que possivelmente tanto feriram o nosso coração, acostumado com a cultura
fora das Escrituras. Tende misericórdia dos nossos filhos, dos nossos netos, das gerações que ainda nem sequer nasceram, para que mesmo que não seja em nossa geração, nós possamos ver os nossos descendentes tendo o privilégio de experimentar a volta gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando aí, finalmente, de uma vez por todas, reinaremos juntos para a glória do Senhor. A nossa oração é Shalom sobre o teu povo. Em nome de Jesus, a nossa paz é que nós oramos. Amém.